Olá pessoal, mais uma vez, mais um vídeo aí, vamos falar sobre bruxaria, né? O que eu acho de bruxaria, se existe, não existe, bruxos existe, já existiram, é mito, qual a minha opinião? Então pessoal, eu não sou dono da razão, mas aí, depois de tudo que eu presenciei, que eu vivi, eu posso falar o seguinte: eu acredito em bruxos, né? Eu acredito em bruxos. Depois de tudo que eu passei, eu acredito em bruxos. Mas não da maneira que é dita aí, né? Que o pessoal fala lá da época da Inquisição, que mulheres eram perseguidas e porque as mulheres tinham o dom da medicina, que as mulheres tinham o dom da cura, aquelas mulheres que tinham conhecimento a mais, eram consideradas como bruxas. Eu acredito assim, eu acredito que bruxos não são apenas mulheres. Bruxos pode ser homens, também pode ser animais, né? Desde que esteja incorporado por um espírito de um demônio. Então, para mim, bruxas não são homens, bruxas não são mulheres, bruxas não são animais. Para mim, bruxas são demônios incorporados em corpos, que pode ser tanto corpos de homens, tanto corpos de mulheres, tanto corpos de animais, né? Porque, assim, esses demônios, eles necessitam de um corpo para eles interagir aqui nesse planeta. Os demônios, eles não têm corpos. Eles são seres, vamos supor, eu vou falar do meu jeito leigo de falar, são seres de energia, cuja essas energias, elas não podem interagir aqui sem um corpo. Então eles precisam de corpos. E quando esses demônios incorporam em seres humanos ou animais, está ali, nesse momento aí se configura o bruxo, né? A bruxa. Então, para mim, bruxa são demônios incorporados em seres humanos ou animais. Independente se for homem, independente se for mulher, bruxos é isso aí. No que eu pude presenciar, né? Aí, só que assim, Paulo de Tarso ele já dizia que esse planeta aqui é dominado por demônios, né? Dominados por principados e potestades. Mas eu te pergunto, como esses principados, como essas potestades vão dominar esse mundo se eles são seres de energia? Eles são seres de energia, como é que eles vão dominar esse mundo? Eles não conseguem. Será que esse ser de energia consegue tocar em algo, em, em algo físico assim? Pode ser que sim, né? Mas será que eles iam conseguir dominar do jeito que eles queriam esse planeta se eles não incorporassem pessoas? Porque se eles dominam esse planeta, com certeza eles têm que dominar seres humanos. Eles têm que ter esse domínio sobre os seres humanos, porque senão não tem como. Não tem como esses demônios dominar esse planeta se esses demônios não dominar seres humanos. Então, esses demônios, primeiros, ele precisa desses bruxos, dessas pessoas controladas, dessas pessoas incorporadas pelos demônios, para interagir aqui no planeta e fazer as vontades do demônio, entende? Senão não teria como. Não teria como. Não teria como, porque senão os seres humanos iam fazer o que bem entendesse e o mundo espiritual não teria como interagir. Como é que o mundo espiritual vai interagir aqui, vai dominar, igual Paulo falou, que domina esse mundo de trevas? Como é que eles vão dominar aqui se eles não conseguissem dominar as pessoas? Compreende? Então eu pude perceber o seguinte, que isso ficou mais evidente porque na época da Inquisição lá, que o pessoal falava que era caça às bruxas e não sei o que, e matou um monte de gente, né? Já quero deixar bem claro aqui que eu repudio, né, tudo que aconteceu aí com mulheres, com homens que foram mortos e
que foram queimados, vivos. Eu não concordo com isso de maneira nenhuma. Muita gente inocente morreram nessa aí. Mesmo pessoas que não são inocentes também, eu não acho que deveria ter agido dessa forma. Então já quero deixar bem claro aqui que eu não compactuo com essas atitudes de matar bruxos, de matar não sei quem, nada, né? Mas assim, porque eu sou cristão e a filosofia do cristianismo é o amor, então não tem como eu desejar morte para ninguém, mesmo que for bruxo ou sei lá o quê. Mas assim, diferente do que as pessoas falam, né? Que as pessoas falam, Lúcio, mas bruxos eram aquelas pessoas que tinham conhecimento a mais, não sei o quê. Não, tudo bem, né? Eu respeito a opinião de cada um, mas o que eu presenciei não foi isso não. O que eu presenciei é que bruxos são pessoas incorporadas por um demônio. E a partir do que o demônio incorpora aquela pessoa, o demônio é essa pessoa, esse corpo, né? Esse corpo adquire algumas habilidades, né? Esse corpo aí adquire aí algumas habilidades como hipnose, como telepatia, adivinhações aí, prever o futuro. Então, essas pessoas, esses bruxos, é utilizado até hoje, né? Tanto nas empresas como nas igrejas. Nas igrejas, esses bruxos são muito utilizados, porque eles fazem adivinhações. Seriam os espíritos adivinhadores que Jesus Cristo já falou lá, ó. Há muitos anos, mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava falando aí desses espíritos adivinhadores. Esses espíritos adivinhadores aí incorporados em pessoas, seriam bruxos. Mas só que isso aí Jesus já tinha falado aí que são lobos em pele de cordeiro, Jesus já tinha falado que farão maravilhas aí que vai impressionar muito de gente. Tudo isso aí Jesus Cristo já falou, então não tem nada de novo, né? Então o que eu falo aqui não tem nada de novo. Então eu só posso falar que os bruxos eles se modernizaram. Estão aí, estão na política, estão nas empresas, estão nas igrejas, estão fazendo adivinhações e fingindo ser espíritos de luz, né? Então quando esses bruxos vão para as igrejas, são espíritos de luz. Eles fingem ser espíritos de luz e engana muita gente, enfim. Me enganou por muito tempo também, quase me deixou louco, me perseguiram aí, até hoje me persegue, mas enfim, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses bruxos estão aí até hoje, estão aí incorporados, né? Em corpos de homens, em corpos de mulheres, em corpos de animais, onde você imaginar e eles puder usar aquele corpo ali, eles vão utilizar aquela pessoa ali, né? Porque eu pude perceber o seguinte, cara, na realidade, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aí um homem que se chama Seu José. Seu José está ali de boa, de repente, vê um demônio lá e incorpora no corpo do Seu José, né? A partir daquele momento ali, o Seu José, cara, ele não existe mais. Ele não existe mais. A partir daquele momento ali, é um demônio que começa a usar o corpo do Seu José, né? Usa todas as memórias do Seu José. Começa a interagir como fosse Seu José na família, no trabalho, entendeu? Ele toma a vida do Seu José para ele. Mas na realidade não é o Seu José, é um demônio no corpo do Seu José, entende? E aquele demônio ele começa a prosperar, começa não sei o quê, porque o demônio ele quer vida boa, né? Ele está naquele corpo ali agora, ele quer vida boa ali. Então ele começa a prosperar, cara, e todo mundo acha que o Seu José fez um pacto com o demônio. Os caras falam, mano, o Seu José fez um pacto com o demônio, o Seu José tá rico, não sei o quê. Mas na realidade, cara, o Seu José nem existe mais. Nem existe mais. O que tem ali é um demônio usando o corpo do Seu José. E não necessariamente ele pode usar um corpo para
para ficar rico nem nada, né? De repente ele pode usar a massa e os trabalhadores a favor dele como os escravos, né? Porque eu pude perceber que quando nós saímos do feudalismo para migrar para o capitalismo, o que iria acontecer aí? A riqueza que eles dizem que seria dos donos de empresas, na realidade seria dos trabalhadores, né? Porque os trabalhadores que são as empresas, né? Os trabalhadores que produzem tudo e são os trabalhadores que são os consumidores. Então, na realidade, os trabalhadores ia ser a riqueza de tudo, porque os trabalhadores são os consumidores. Só que os demônios não queriam isso, né? Eles não querem isso, eles querem os trabalhadores como escravos. E para manter isso, eles usam desse processo aí de incorporação, né? Eles incorporam tanto a mão de obra, né, que são os trabalhadores, que são consumidores, para que essas pessoas obedeçam, né? Obedeçam a esses demônios. Essas pessoas começam a ser escravas desses demônios. Compreende? Porque senão seria muito fácil os trabalhadores assumir o poder de tudo. Porque você concorda comigo que os trabalhadores unidos, eles são tudo? Unidos, os trabalhadores são tudo. Porque os trabalhadores, eles unidos, eles têm o poder. Eles têm um poder do consumo na mão dele. Se eles falar, a gente não vai consumir de tal empresa, de tal emissora de televisão, de não sei o quê, essa empresa em questão de 1 mês, 2 meses, está falida. Então, na realidade, a riqueza está na mão dos trabalhadores, né? Os trabalhadores iriam tomar conta de tudo. Mas, então, mas por que os trabalhadores não fazem isso, então? Não fazem porque não podem. Muito entre a gente estão incorporados por esses demônios. Estão ali para obedecer, já não é mais, igual eu falei, já não é mais o seu José. São demônios no corpo do seu José, entendeu? E essas pessoas estão só para obedecer o sistema. Eles não conseguem dizer não porque estão incorporados. Entende? Então, os bruxos atuais seria mais ou menos isso. Seriam pessoas incorporadas como se fossem escravos, né? E que não conseguem dizer não para o sistema, né? Lógico que essas pessoas aí nunca vão ficar desempregadas nem nada, porque eles foram incorporados para trabalhar mesmo. Então, na realidade, pelo mesmo emprego essas pessoas têm, essas pessoas incorporadas. Só que essas pessoas praticamente não existem mais, são demônios. Ah, Lúcia, tem certeza? Cara, eu presenciei isso, né? Presenciei isso. E fazendo isso, os demônios tomam conta de tudo, né? Demônios, ele é o dono de toda a riqueza do planeta. Por quê? Porque ele é dono de uma grande parte aí dos trabalhadores que são os consumidores, que produzem toda a riqueza. Então o demônio é dono da riqueza, cara. Parece brincadeira, mas não é não. Quando Satanás ele ofereceu para Jesus Cristo riqueza, né? Você acha que ele tinha poder de dar riqueza? Você acha que ele estava mentindo? Você acha que ele tinha poder de dar riqueza para Jesus Cristo? Você acha que ele era dono dessas riquezas? Porque se ele ofereceu, ele teria que ser dono, né? Como é que ele ia dar uma coisa que não é dele? Ele teria que ser dono dessas riquezas para oferecer essas riquezas para Jesus Cristo. Cara, assim, eu acredito sim que Satanás tinha condições de dar essa riqueza para Jesus Cristo, que ele falou. Agora, se ele ia dar, eu não sei, porque ele é mentiroso, né? Ele é muito mentiroso. Então, eu não sei se ele ia dar, porque ele é mentiroso. Mas ele tinha condições, sim, de dar essa riqueza para Jesus Cristo.
Ele tinha condições de dar, sim. Por quê? Porque ele incorpora quem produz a riqueza, entendeu? Ele incorpora os trabalhadores, ele incorpora os donos das empresas. Então, as empresas que são bilionárias, né, são dele. Nossa, Lúcio, mas as empresas são de Satanás, são dos demônios. As empresas são. Por quê? Mas por quê? Porque o dono das empresas, a grande maioria, são incorporados também, como a grande maioria dos trabalhadores, e obedece Satanás, obedece os demônios. Entende? Então, como os demônios têm controle sobre essas pessoas, os demônios têm controle sobre a riqueza do mundo. Parece brincadeira, né? Parece mentira, né? Ah, Lúcio, mas eu não acredito, não. Não acredito nisso, não, tal. Ah, cara, se você não acredita, então é só tentar fazer um teste, cara. É só tentar reunir aí a massa e tentar fazer com que essa massa aí assuma o poder que ela tem. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir de jeito nenhum. Por que você não vai conseguir? Porque a maioria dessa massa aí já está dominada. Porque se essa massa, a maioria dela não fosse dominada, seria muito fácil. O povo se organizava e implantava o consumo inteligente. Entende? É só uma questão de organização. Eles poderiam chegar para as empresas e falar, não, só vamos consumir da sua empresa se tiver retorno para o coletivo. Nós só vamos consumir da sua empresa se oferecer algo em troca para nós. Nós só vamos em estádios de futebol se a metade da renda voltar para o coletivo. Nós só vamos assistir show se a metade da renda voltar para o coletivo. Eles poderiam implantar aí um consumo inteligente, né? Mas por que eles não fazem isso? Porque a grande maioria aí já está incorporada aí por esses demônios aí. E não vai ter jeito. Porque quando o demônio ele incorpora na pessoa, praticamente ele não sai mais. Né? Ele fica ali incorporado ali. E infelizmente é isso, né? Se não fosse essa incorporação aí, era muito fácil o povo assumir o poder dele, assumir, reconhecer que ele